amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um estudo desse nosso Evangelho. E como sempre, antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos fechar os nossos olhos da carne e, olhando para os céus, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade aos estudos das parábolas de Jesus, estamos hoje na parábola dos tesouros na terra e no céu. Onde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Jesus mandou ajuntar riquezas no céu e não na terra. Disse-nos Jesus, aspas, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O texto fala claramente da mentalidade mundana de entesourar coisas sem valor, que é tão comum atualmente, não é mesmo? Então já cabe aqui a nossa primeira reflexão. Se são coisas sem valor, como podem ser tesouros? Você já pensou nisso? Tesouros não são apenas coisas valiosas? O espírito do mundo perverteu o verdadeiro significado da palavra tesouro e usa esse conceito deturpado para criar confusão e escravidão para bilhões de pessoas. Pense por um momento em um tesouro. Que imagem vem então ao seu coração? O espírito do mundo faz as pessoas associarem em seus corações que tesouros são bens e objetos de alto ou altíssimo valor, como, por exemplo, ouro e joias. Isso acontece para que um propósito pernicioso tenha condições de agir de maneira oculta dentro das pessoas, pois dessa forma, toda vez que um produto qualquer receber um preço elevado, automaticamente um gatilho será acionado no coração das pessoas que possuem essa visão, de modo que elas vão passar a enxergar tal objeto como um tipo de tesouro e o desejarão ardentemente e ficarão dispostos a fazer quaisquer sacrifícios para obter tais itens, não é verdade? Transformando a vida de quem é assim em uma verdadeira prisão moderna, embora muitos não percebam. Se queremos que Jesus nos ressuscite um dia, conforme as suas promessas, precisamos investir no campo espiritual, pois é Deus que ressuscita e Deus é Espírito. Enquanto as pessoas e as nossas preocupações estiverem voltadas para as coisas do mundo, estamos investindo somente na nossa natureza carnal. Pensem muito nisso. E deixamos de investir na nossa vida espiritual, porque não sobra tempo para Deus. Ajuntar tesouros no céu é adorar a Deus sobre todas as coisas, obedecendo aos seus mandamentos, e amar ao próximo como a si mesmo. Diz a palavra de Deus, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E Deus não se engana, e de Deus nada se esconde. Deus é amor, mas também é justiça. Por isso nos dá conforme o que nós semeamos. Se semeamos na carne, da carne receberemos a morte. Se semeamos no Espírito, agradaremos a Deus e do Espírito receberemos a vida eterna, porque Deus é Espírito. Da mesma forma que na terra semeamos milho e colhemos milho, assim também acontece com a nossa vida. Colhemos daquilo que semeamos. Tudo o que semeamos no material receberemos na vida carnal, como já dissemos. O que fazemos para a satisfação da carne, agradamos a carne. E o que fazemos para agradar o Espírito, agradaremos eternamente a Deus. A natureza espiritual nos dá satisfação total, paz e vida eterna. Por isso eu pergunto, onde você está semeando? Fala-nos o apóstolo Paulo, aspas, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis que todos os homens. Isso está em Coríntios, no capítulo 15. Apesar dessa advertência do mestre e da certeza de que temos de que ninguém nunca levou consigo nenhum patrimônio, por mais ínfimo que seja, para o além-túmulo,
Somos usufrutuários dos bens que pertencem a Deus, que nos empresta para utilizá-los na medida das nossas necessidades. Até o nosso corpo é um empréstimo temporário que devolvemos à natureza após a nossa partida. Falta-nos um mínimo de bom senso e a mais simples lógica para seguirmos nessa orientação. Olhem bem. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego a esses bens. É o orgulho. Não raro vê-se o oportunista atordoar com a narrativa dos seus trabalhos e de suas habilidades o desgraçado que lhe pede assistência em vez de acudir e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe impõe sobre os olhos uma venda que tapa os ouvidos também. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. É comum ouvirmos relatos de jovens e de adultos que não têm saudades ou boas lembranças da sua infância e da sua juventude porque seus pais, no afã da conquista das posses materiais, não passearam com eles, não os acariciaram suficientemente, alegando falta de tempo, e nem tiveram paciência em sua missão de paternidade, dada por Deus para esperar o seu desenvolvimento natural na descoberta dos seus objetivos. É necessário que trabalhemos dignamente para conquistar os bens materiais que são importantes para o nosso progresso e para a nossa felicidade. Uma coisa, no entanto, é ser possuidor, e a outra, bem diferente, é ser possuído. Essa passagem destaca a importância de se acumular os tesouros no céu, que são perenes e nos auxiliam a adquirir os verdadeiros valores da vida e galgar patamares cada vez maiores de progressos intelectual, moral e espiritual. As riquezas na Terra, representadas pelos bens materiais, são transitórias e concedidas por Deus para serem utilizadas para impulsionar a nossa evolução na busca da perfeição relativa à humanidade. Todas as coisas da matéria desaparecerão um dia, seja pela corrosão material do tempo, seja pela transformação da natureza. Ninguém é proprietário de qualquer bem material. Esses bens não resistem aos assaltos da cobiça de alguns indivíduos, do roubo, da destruição proposital ou por acidentes, de forma que serão transferidos para outros. A busca da felicidade na Terra pode resultar infrutífera caso a pessoa concentre as suas ações na posse dos bens materiais e se descuide dos valores espirituais que devem ser adquiridos. Os bens materiais devem ser considerados meios e não fins de felicidade. É necessário aprender a discernir o que efetivamente é necessário e o que é supérfluo para a nossa existência. A felicidade na Terra é tão efêmera que pode causar amarguras e decepções, porque o apego sempre reflete imperfeição moral, seja ele direcionado aos bens materiais ou mesmo às pessoas. Não se deve confundir apego com amor. O apego é sempre de natureza restritiva e egoística. O amor, ao contrário, sabe dividir, concede liberdade e desapego. Os bens materiais não acompanharão o espírito no mundo espiritual após a morte. Com aspas, onde está o teu tesouro e aí estará teu coração, como disse Jesus, ele destaca o valor do amor representado pelo coração, querendo dizer que a pessoa que ama concentra todas as suas energias, os seus sentimentos e as suas emoções no objeto do seu afeto, no seu tesouro, de acordo com o conceito do Evangelho. Assim, a palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. E isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidências carnais. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houverdes instalado em ti mesmo. Belas palavras de Emmanuel no livro Riquezas para o Céu. Daí já cabe as nossas reflexões novamente. Qual a verdadeira finalidade em acumular poder e riqueza? Nesse sentido, as palavras de Jesus contidas no Evangelho nos convidam para uma reflexão sobre quem somos, onde estamos, para onde vamos, por que estamos aqui. Os dizeres de Jesus nos ensinam que necessitamos descobrir o porquê de estarmos aqui,
de buscar compreender o fundamento da nossa existência. Uma vez que chegamos a esse entendimento, saberemos onde e em quem depositar a nossa confiança, bem como a maneira pela qual devemos proceder a fim de colher daquilo que plantarmos, como nos disse Paulo de Tarso. Enquanto não temos essa compreensão, caminharemos em constante estado de desequilíbrio, errantes em tudo o que fazemos e nos pondo em situações em que nós mesmos sairemos prejudicados dessa caminhada evolutiva. Como conclusão, aqui vemos Jesus contrastando tesouros da terra com tesouros no céu. E ele ensina que as nossas posses e aquisições terrenas são vulneráveis e temporais, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões roubam. Jesus instruiu os crentes a acumular tesouros no céu. E o uso do termo acumular é importante, pois implica uma dedicação de energia, de esforço ao longo do tempo para adquirir esses recursos, na verdade. A busca do tesouro terrestre, embora certamente honrado e digno, se for usado para fornecer para a sua família como comida, roupa e uma casa, simplesmente não vai durar. Somente tesouros com objetivos para o reino de Deus vão durar, pois nunca irão decair nem podem ser roubados. Jesus quer que nós saibamos que, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. No livro dos Provérbios, lemos, aspas, acima de tudo, guarde o seu coração, pois nele depende toda a sua vida, fechou as aspas. Salomão aqui está nos dizendo para manter nossos corações acima de tudo e focalizar nos desejos que nos manterá no caminho certo com o nosso Pai Celestial. A questão do coração era algo sobre o qual Jesus ensinou muitas vezes, como ele mais tarde dá outro exemplo na história do jovem rico em Mateus. Aqui vemos um jovem rico que obedece os mandamentos do Antigo Testamento. No entanto, o seu coração é controlado pelas suas posses. Ele é rico e supostamente tem muitas riquezas, mas ele não está disposto a deixar a elas a fim de seguir Jesus. Quando chegou a decisão de amar ao Pai e não ter outros deuses ou coisas antes dele, ele não está disposto a deixar as suas posses aqui na terra a fim de ganhar a vida eterna. Os tesouros terrenos são referidos por Jesus como traça, ferrugem e ladrão. A traça é um pequeno inseto, parecido com uma borboleta, que não parece prejudicar nada, mas ela pode destruir o tecido mais caro que você já poderia ter comprado. A ferrugem destrói as coisas que pensamos ser indestrutíveis, e o ladrão sempre está procurando arrombar e furtar o que é nosso. Muitos investem somente no lado material, como se a vida acabasse aqui na Terra com a morte do corpo natural. Mas Jesus pode dar muito mais do que alguns anos na vida na Terra. Jesus pode dar a vida eterna a todos que nele creem. Não devemos, entretanto, nos deixar possuir por essa visão materialista, esquecendo os principais tesouros que são o amor à vida, o bom relacionamento com os amigos, a boa convivência no trabalho, o tratamento amável com as pessoas que encontramos, a alegria de viver, a saúde que devemos conservar, agradecendo a Deus todos os dias por essas bênçãos. É comum não valorizarmos o que temos. Às vezes precisamos perder para darmos o devido valor. Toda ação tem uma consequência. Se semeamos o bem, colheremos o bem. Se semeamos o mal, colheremos o mal. Albert Einstein, o grande gênio do século XX, disse, aspas, procure ser uma pessoa de valor em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é consequência. Pensem muito nisso, nessas belas palavras desse gênio. Procurar ser uma pessoa de valor significa penetrar no universo do mundo interior e, por meio do autoconhecimento, melhorar a nossa conduta com perseverança, usando o tempo, esse patrimônio divino, distribuindo com equidade a todos e sem distinção. Estamos na Terra incorporados em um aparelho chamado corpo. Há um objetivo para isso, caminharmos em direção à perfeição espiritual que é relativa. Isso é confirmado no Livro dos Espíritos, na resposta dos Espíritos superiores a Kardec sobre a nossa progressão espiritual e como Deus nos possibilita. Aspas, citamos Kardec. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecer-nos e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximarmos de si mesmo. Fechou as aspas. Nessa perfeição é que eles encontram pura e eterna felicidade no mundo. Nesse processo, cada um vai acumulando dons oferecidos por Deus, que são legítimos tesouros que devemos, estes sim, acumular. Emmanuel nos ilumina sobre isso no livro Caminho, Verdade e Vida. Portanto, concentre-se em procurar ajuntar primeiramente os tesouros celestiais
tais como sabedoria, um bom nome, a graça divina. E lembre-se que seu carro, seu relógio, seu telefone, seu celular, sua casa, seu dinheiro, suas roupas de marca, enfim, tudo isso não são tesouros de verdade, não importa o quão caros e exclusivos sejam, são apenas coisas que o mundo quer que você pense que são tesouros. Não caia na armadilha do amor ao dinheiro. Não tem problema nenhum em ter, você só não pode amá-lo. Seu coração deve estar nas coisas celestiais, como já dissemos. O tesouro da pessoa é o que ela considera como realmente valioso. Fixa nisso seu coração, a sede da motivação dos desejos e das afeições. Se o tesouro que furta o coração de alguém for apenas o que este mundo tem para oferecer, então prejudicará sua relação com Deus, que exige serviço prestado de pleno coração. Com essas palavras do Evangelho de hoje, quero lhes recordar aquilo que você já sabe. As coisas desse mundo, por melhores que sejam, vão passar. Sabendo que tudo passa nesse mundo, Jesus quer nos dar ordem para não acumularmos tesouros na terra e sim no céu, como já dissemos. E Mateus nos diz: o que fizeste a um desses menores destes meus irmãos, é a mim que eu fazeis. Meus irmãos, em meio à correria deste dia, não deixe de fazer o bem para quem está ao seu lado. Não estou dizendo que é ruim ou errado trabalharmos por estabilidade aqui na terra. Aliás, é importante pensarmos na provisão da nossa família. Mas quando ajuntamos um tesouro para a eternidade, que é fruto da generosidade, a economia pode oscilar, pandemias podem acontecer, que esse tesouro vai permanecer, ele é inalterado. Esse sim é um tesouro que nos traz segurança. Ladrão algum pode roubar os tesouros que ajuntamos no céu. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito desses imprevistos vos tomardes, tal qual Jobe, dizei com ele: Senhor, tu nos havias dado e nos tiraste. Faça-se então a tua vontade. Belas palavras. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente vos restituir o que vos foi tirado. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisa nas forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, ao lado da mais rude prova, Ele nos coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os bens da terra. O pouco apreço que se liga a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O objetivo único do homem na Terra é fazer o bem, evoluindo moral e intelectualmente. E para terminar, citamos o Evangelho do Espiritismo nas palavras de Lacordaire, aspas, sabei, pois, contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais dos bens que dispondes, apenas vos são confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositários infiéis, utilizando-se unicamente quando satisfazendo do vosso orgulho. Não vos julgueis com o direito de dispor do vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente por empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Belas palavras. Como encontrar então esses tesouros? Como fazer isso? Como adquirir os tesouros do céu? Nos exemplos dos valores espirituais. Por exemplo, a doçura em vez da violência, a bondade em vez da crueldade, a honestidade em vez da corrupção, a justiça em vez da injustiça, a coragem em vez da covardia, o amor em vez do ódio, a compaixão em vez da indiferença, a solidariedade em vez da inveja, a amizade em vez da inimizade, a bondade em vez da intolerância, a compreensão em vez da prepotência, a humildade em vez da arrogância. E a doutrina espírita, enquanto consolador prometido por Jesus, vem depois de muitos séculos reavivar os ensinamentos de Jesus, colocando como nosso modelo e guia e nos conscientizarmos do nosso papel frente aos desígnios de Deus na nossa evolução. Precisamos fazer nascer urgentemente uma sociedade com uma vivência fraternal, singular e ímpar, que venha favorecer a partilha e a ajuda mútua, o amor, a caridade em ação em prol da coletividade.
Através desses fatores, teremos todo o terreno para semear as boas obras e começar a juntar os nossos tesouros celestiais. Para percebermos esses preciosos tesouros, se faz necessário ter olhos novos, no interior completamente renovado pela evangelização e pela vivência do que se aprendeu com ela. Precisamos demasiadamente ver por essas novas córneas que a lâmpada do corpo é o olho. Lucas nos diz: os olhos são como uma luz para o corpo. E essa luz chamada conhecimento agora vem para dissipar a escuridão da ignorância em nossas vidas. Para que tudo isso possa acontecer, é fundamental importância viver conforme as leis de Deus. Onde está a sua riqueza, aí estará seu coração, é a frase final. Então, tratemos de depositar na conta corrente do amor, na agência da caridade, no banco de Jesus, os tesouros que ele nos ensinou a conquistar, de forma que, quando chegar nos tempos da vida maior, a vida espiritual, possamos utilizá-los para a glória de Deus e para o nosso aperfeiçoamento. Esse é o sentido da vida, este é o verdadeiro tesouro. Reflitamos muito nisso. Agora, novamente, fechando os nossos olhos, vamos vibrar pelos lugares de dor e sofrimento, como hospitais, asilos, albergues, pelos nossos irmãos que estão nas ruas abandonados. Vibremos pelos dirigentes das nações para que possam tomar sábias e boas decisões. Vibremos pelo nosso ser interior e uma outra vibração seja levada aonde ela se fizer necessária. Eu agradeço a todos. Muita paz. Obrigado.